Olá, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 14 em diante. Diz a palavra do Senhor: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece a quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Meus irmãos, Paulo continua dando instrução muito clara a Timóteo sobre como ele deveria lidar com as questões que aparecem no dia a dia da igreja. E aí Timóteo provavelmente teve que lidar aí com uma heresia que estava acontecendo dentro da igreja. Chamem os investigadores para saber quem então estava disseminando essa heresia. Himeneu e Fileto acharam os culpados e eles se afastaram da fé, foram pervertidos, e eles anunciavam uma doutrina dizendo que a ressurreição já havia acontecido naquela época. Olha só o que a confusão que provocou dentro da igreja. Timóteo precisou então chamar a atenção desse pessoal, né? E muita gente foi com eles, infelizmente. Muito provavelmente o que aconteceu aqui foi que a igreja acabou se dividindo. Infelizmente, muita gente dissemina doutrinas erradas dentro da igreja, e o pastor, ele deve ser aquele que zela pela doutrina dentro da igreja, e por isso é importante que ele se apresente a Deus como um obreiro aprovado. Esse obreiro aprovado, ele precisa ter algumas características. Primeira característica aqui, ele vai ser inspecionado, né? E quando ele for inspecionado, ele não pode ter do que se envergonhar. Então, ele precisa ser uma pessoa honrada e uma pessoa que maneja bem a palavra de Deus. Na maioria dos casos, né, na maioria das pessoas que se dedicam ao ministério pastoral, se dedicam de tempo integral, né? E nesses casos, o estudo da palavra de Deus, ele deve fazer parte do trabalho do pastor. Então, é uma parte do período ali do dia, né, ele precisa se dedicar ao estudo da palavra de Deus. É importantíssimo que o obreiro aprovado, que o pastor, ele precise, que ele se dedique, né, ao estudo da palavra de Deus. Ele precisa saber manejar muito bem a palavra de Deus, para que quando venha as doutrinas erradas, ele tenha como não apenas defender o evangelho, mas trazer o ensino são, né? Então, a sã doutrina precisa ser ensinada dentro da igreja, e isso é muito importante. É importante que o ensino correto seja disseminado, e o pastor, ele é responsável por essa tarefa. Por isso,
Por isso Paulo instrui para que Timóteo evite gastar tempo com discussões inúteis, tá? Profanas, né? Então, não só aquelas discussões inúteis que não vão levar a nada, a lugar nenhum, mas também aquelas profanas, aquelas discussões que são de maledicência, aquelas fofocas, aquela conversa entre amigos que seria não saudável. Então, esse tipo de coisa não pode ser um comportamento comum no meio dos ministros ou do obreiro que é aprovado, tá certo? Então, o pastor ele precisa vigiar até nisso, até nessa questão de conversas que estão acontecendo ali, você participar desse tipo de conversa profana não é o ideal para um pastor, para um ministro. Então, ele deveria evitar conversas inúteis, discussões acerca de palavra, diz aqui, né? Depois, no final, ele fala também, né, para evitar as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Então, olha só, gente, aquilo que vai trazer confusão, não convém ficar discutindo, tá? E como que deve ser, então, a atuação da pessoa? Mas então eu não posso discutir pelas coisas que são essenciais à fé? Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo claramente aqui, é para fugir das coisas que não vão levar a lugar nenhum. Aquele tipo de discussão que não vai levar a lugar nenhum, cara, não gasta tempo com isso, né? Acerca de minúcias, sabe? Aqui diz acerca de palavras, né? Coisas que não têm um fundamento, tá? Agora, mas existe, por exemplo, né, aquela discussão, mas Jesus volta antes, depois ou durante a tribulação, né? Os pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, os que acreditam que vai ser no meio da tribulação, enfim, tem de todo jeito. Tem gente que acredita em todo tipo de coisa, né? Mas a palavra de Deus também deu essa abertura, né? Então, a Bíblia, ela não teve a intenção de determinar o tempo correto e de falar assim, vai acontecer isso no fim dos tempos exatamente assim. Então, esses acontecimentos são coisas misteriosas, são coisas que não foram reveladas ao homem e não foram reveladas na palavra de Deus. Então, esse tipo de coisa, não adianta a gente ficar discutindo, não adianta a gente se apegar ao que é periférico. Então, a gente precisa ver o que é essencial à fé de Cristo, né? Que é a fé bíblica. Então, vamos nos apegar àquilo que é essencial. Isso que é essencial a gente não pode abrir mão. São princípios fundamentais da palavra de Deus. Isso a gente não abre mão. Agora, conversas inúteis, discussões que não vão levar a lugar nenhum, foge disso daí, porque não é algo legal, vai fazer com que o pastor perca tempo, vai fazer com que ele perca tempo que ele poderia estar estudando, poderia estar visitando os membros, poderia estar fazendo uma ação em relação à igreja e de repente o cara está perdendo tempo discutindo coisas que não vão levar a lugar nenhum, tá certo? Agora, qual deve ser então o comportamento do pastor? Ele precisa crer que Deus vai mover essa pessoa ao arrependimento. Então, se a pessoa errou, ele vai lá, chama a atenção, né, biblicamente, e aí ele confia com mansidão, né, mas ele confia que Deus vai levar ao arrependimento e não o seu próprio argumento. Sabe, isso é muito interessante, irmãos, porque às vezes a gente se infla, né, de conhecimento, de ego, né, daquilo que a gente adquire no decorrer dos anos, e aí a gente quer discutir com um argumento humano, sabe, coisas que são espirituais. Então não somos nós que convencemos ninguém pelo nosso argumento, né? Ao contrário, é o Espírito Santo que convence a pessoa da justiça, do juízo, do pecado. Então não somos nós, é o próprio Deus que move o coração da pessoa em arrependimento. Então por isso nós não precisamos nos preocupar com discussões vãs, discussões tolas, nós precisamos nos preocupar com aquilo que é essencial, aquilo que é a obra de Deus, né? Então, Timóteo, não perca tempo com isso.
vai atrás daquilo que é essencial, cuida da igreja, cuida do rebanho, né? Deixa que Deus conhece. Olha só, o texto aqui no versículo 19 diz que o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece a quem lhe pertence, né? E também afaste da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, o Senhor, ele tem já na mente dele, né, no tempo kairos dele, que é fora do nosso tempo cronos, né, ele já sabe aqueles a quem lhe pertence. Então, essas pessoas que ficam discutindo aí, argumentando humanamente falando, né, elas estão falando apenas de coisas humanas. E aqui Paulo está falando assim, olha, Deus já sabe quem pertence a ele. Não precisa ficar preocupado. O seu papel é apenas pregar, né? Então, a gente vai ver também essa instrução dada a Timóteo. Mas prega a palavra, mas não fica preocupado se a pessoa vai se arrepender ou não, porque isso é obra de Deus. Então, o Senhor conhece aqueles a quem lhe pertencem. Depois, Paulo usa uma ilustração aqui para falar sobre a questão do vaso que é usado para honra e o vaso que é usado para desonra. O vaso em si, ele não tem uma consagração definida, né? Então, conforme o uso dele, ele é santo ou não, né? Então, ele é indefinido. E se ele for usado para honra, ele vai ser um vaso consagrado ao Senhor. Se for um vaso para desonra, ele vai ser, então, usado para amaldiçoar. Ok? Então, o que essa ilustração está querendo dizer para Timóteo e o que traz para a gente hoje também? É importante nós entendermos que conforme a nossa obra, a nossa santificação, a nossa consagração, nós seremos então consagrados, usados ou vasos para honra ou não, certo? Então, conforme você se consagra, conforme eu e você agimos neste mundo de forma santificada ou não, né? Então nós seremos vasos úteis para o Senhor, úteis para toda boa obra ou não. Tá certo? Então nós precisamos nos consagrar, nós precisamos agir, né, nessa direção para que assim nós sejamos vasos para fins honrosos. Esta é a vontade do Senhor, né? E olha a instrução que Paulo dá para Timóteo: fuja dos desejos da juventude. É interessante, né? A ordem bíblica para o diabo é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando fala dos desejos da juventude, a ordem é sai correndo, não dá mole não fica dando mole porque a coisa é perigosa, né? Então fuja dos desejos malignos da mocidade, mas siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então é importante que Timóteo se cercasse de pessoas de coração puro que invocassem ao Senhor junto com ele, e isso contribuiria para o seu desenvolvimento ministerial, para que ele vivesse justiça, fé, amor e paz. Bom, e a última ilustração que nós temos aqui é ao servo do Senhor, né? Paulo chama de servo ou escravo, né, do Senhor. Não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão, na esperança que Deus conceda o arrependimento a essas pessoas. Ok? Então, ao servo do Senhor, aquele ministro, aquele obreiro que é aprovado por Deus, ele precisa ser manso, corrigir as pessoas com paciência. Não é levantando a voz, não é pelo seu tom de voz, né, que vai converter as pessoas, que vai convencer as pessoas. Então, nós precisamos entender isso como líderes dentro da igreja, como pastores que nós somos. Nós precisamos também manter a paciência, manter a mansidão. Às vezes dá vontade de pegar alguém assim, mas a gente precisa ter domínio próprio, a gente precisa ter
paz em nossos corações e crer que Deus é que vai conduzir a pessoa ao arrependimento. A nós cabe apenas ensinar, cabe apenas ser amável para com todos e não convém brigar. Certa vez eu precisei levantar a voz com um dos meus amados irmãos, porque esse irmãozinho, ele estava falando algumas coisas ali, estava dando problema no meio de uma reunião e de repente eu pedi para ele ficar em silêncio e o cara começou a questionar, bater de frente e começou um rebuliço ali no meio da reunião e eu tive que levantar a voz para esse cara. No mesmo momento que eu levantei a voz, eu já me arrependi. Veio essa palavra martelando na minha mente e no mesmo instante eu já pedi perdão para essa pessoa, né? Falei assim, olha, me perdoe, eu não deveria ter levantado a voz contigo, né? Isso não justifica, nenhum do seu comportamento justifica eu ter levantado a voz contigo. Por favor, me perdoe. Né? Então, é importante que o servo do Senhor entenda essa questão. Eu estou contando essa situação porque no mesmo momento que aconteceu isso, me martelou na minha mente essa palavra que ao servo do Senhor não convém brigar, mas ser manso, corrigir a pessoa com paciência e aí é Deus que vai conduzir a pessoa ao arrependimento. Não sou eu, não é o meu tom de voz, não é meu bom argumento, não é minha eloquência que vai convencer ninguém, mas sim, isso é obra do próprio Deus. Irmãos, então que hoje você possa aplicar essa palavra na sua vida, e que você seja um exemplo para outras pessoas, um exemplo de servo, de serva de Deus, para que outras pessoas vejam a manifestação da glória de Deus. Quando nós olhamos esses textos aqui, parece que são instruções muito específicas para um caso específico, que é o caso de Timóteo. Parece que não tem nada a ver com a gente, mas o que eu quero dizer para você hoje é que essa palavra vai sendo colocada em nossos corações para que a gente seja modelo para o rebanho, né? Então nós somos chamados a ser modelos também, né? Modelo para outras pessoas. E se nós assim conduzirmos, né, conforme a palavra de Deus nos ensina, nós vamos com certeza ser bons exemplos para outras pessoas e a manifestação da graça vai ser grande nas nossas vidas e outras pessoas verão Deus em nós. E isso é muito importante porque mais do que as nossas palavras, os nossos gestos, aquilo que nós somos, aquilo que nós praticamos, falam mais alto. Amém? Que você hoje possa ser um exemplo para outras pessoas, que você tenha oportunidade de manifestar a graça de Deus na sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu oro a Deus te agradecendo porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Obrigado a Deus porque o Senhor tem com essa ferramenta do YouTube, ó Deus, tem feito com que a sua palavra chegue a muitas pessoas e eu quero te agradecer, ó Deus, pelo dia de hoje, que o Senhor nos dê a sua instrução, a sua sabedoria, a sua graça, para a tua glória nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Deus abençoe então, até amanhã, tem devocional aqui no nosso canal e tem vídeo novo praticamente todo dia, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço, tchau!